Shalom, shalom, meus queridos que estão aqui nesta plataforma Zoom. Shalom também para você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube. Eu me chamo Dayana e eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Os nossos encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, pela plataforma Zoom. E se você deseja participar conosco ao vivo, clique no link abaixo e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo, você recebe um link para participar das nossas reuniões. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos falar de Rebeca. Vocês conhecem a história dessa mulher de Deus? Muitos devem conhecer. Mas o Senhor, a cada pouco, nos dá a conhecer sobre a sua palavra, não é mesmo? A palavra de Deus é tão atual e tão importante que precisamos nos alimentar dela diariamente. A palavra do Senhor é o nosso bálsamo, é cura e consolo. A história de Rebeca está no livro de Gênesis e o capítulo é o 24. Então, abram as escrituras sagradas, que hoje será no livro de Gênesis 24, dos versículos 1 até o 67. E assim como a pastora Fábio, eu também hoje vou começar fazendo perguntas. Então, estão preparados? Lá vai! Estamos fazendo mais do que nos foi pedido para fazer? Estamos abrindo mão das nossas vontades para cumprir o propósito? E se o servo não obedecesse, não fosse até a cidade onde Naor tinha mandado? E se Rebeca não obedecesse, não servisse a água? E se Rebeca não fizesse mais do que lhe havia pedido o servo? E se Rebeca quisesse ficar mais alguns dias com a sua parentela? O que teria acontecido? Ou melhor, não teria acontecido? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Então, ele disse ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, para colocar a mão debaixo da coxa dele e fizesse um juramento pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscaria mulher para seu filho entre as filhas dos cananeus, aonde estava vivendo, mas que o servo fosse à sua terra e buscasse entre os seus parentes uma mulher para o seu filho Isaque. O servo de Abraão, muito preocupado, perguntou o que ele faria se a mulher não quisesse vir com ele. Então, perguntou se deveria levar Isaque de volta à terra de onde Abraão tinha vindo. Abraão prontamente respondeu que não deixasse o seu filho voltar para lá. Então, Abraão declarou: O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Diante disso, o servo pôs então a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou cumprir aquela palavra. O servo então partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o senhor tinha de melhor. Partiu então para a Mesopotâmia, em direção à cidade aonde Naor tinha morado. Foi então que, ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, e ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então o servo orou assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo tirar água. Concede à jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro, dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu senhor. Então, antes mesmo do servo terminar de orar, surgiu Rebeca, trazendo no ombro o seu cântaro.
sabe-se lá o quanto, né, tinha caminhado Rebeca até chegar àquele lugar para tirar a água. Eu fico imaginando todo o esforço que ela tinha feito para chegar até lá. Provavelmente, Rebeca estava cansada e com sede. Rebeca era uma jovem muito bonita e nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e pediu um pouco de água do seu cântaro. Imagina, irmãos, depois de todo o esforço que Rebeca tinha feito para chegar até ali, teve que descer até a fonte e finalmente conseguiu encher o cântaro de água. E quando finalmente ela conseguiu fazer o que tinha que fazer ali, chegou um homem que para ela até então era desconhecido e lhe pediu a água. E sabe o que Rebeca fez? Ela tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu aquele homem. Além de ter saciado a sede daquele senhor, provavelmente Rebeca percebeu que os camelos também estavam cansados. E lá foi ela novamente tirar água, dando então para aqueles camelos até saciá-los. Rebeca não sabia o propósito de tudo aquilo, mas sem dizer nada, o homem, aquele servo, a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou de quem Rebeca era filha. Perguntou também se havia algum lugar na casa de seu pai para ele e os seus companheiros passarem a noite. Mais uma vez, a generosidade daquela mulher foi exposta e ela logo responde que é filha de Betuel, o filho de Milca, o filho que Milca deu a Naor, e que tinha bastante palha e forragem, lugar suficiente para passarem a noite. O servo, reconhecendo a resposta do Senhor às suas orações, curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Depois que tudo tinha acontecido, a jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouviu Rebeca contar o que o homem tinha dito. Saiu, então, e foi encontrá-lo para junto à fonte, ao lado dos camelos. Labão, reconhecendo o servo, chamou todos eles, porque já tinha arrumado a casa e o lugar para os camelos. Assim, o servo dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao servo e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas o servo negou e disse que não ia comer nada enquanto não dissesse o que tinha para dizer. E ele então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito Abraão e ele se tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? E ele respondeu: O Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroar de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Explicou o servo que, hoje, quando chegou à fonte, disse ao Senhor: Deus do seu senhor Abraão, se assim desejar, dê êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou, de pé, diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco,
de seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o seu filho, o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? E ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, disse o servo, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Então, Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe responderemos, nem a favor e nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do meu senhor, o seu senhor, como disse. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então, o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanharam comeram, beberam e ali passaram a noite. E ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, o servo, não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. E então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram então Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E a Rebeca prontamente respondeu, sim, quero. Despediram-se, pois, então, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Ber-Lai-Roi, pois habitava no Negueb, e certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou então ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Ela, então, se cobriu com o véu, e depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e fez dela sua mulher, e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Glória a Deus, e louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Esta linda passagem da união de Isaque e Rebeca tem tanto a nos ensinar, não é, irmãos? A obediência do servo, que abriu mão da herança do seu senhor e cumpriu a missão que lhe foi confiada. A generosidade de Rebeca, que ao ser solicitada, saciou a sede daquele senhor, até então desconhecido. Desprovida de qualquer egoísmo, fez mais do que aquele senhor havia lhe pedido para fazer. Serva inútil teria sido Rebeca, se apenas servisse aquele senhor. Rebeca se esforçou e se esforçou, até que todos aqueles camelos ficassem saciados. Rebeca não pensou nela, no quanto havia se esforçado para chegar até ali. Mas enquanto tinha vida sedenta, estava disposta a servir. Rebeca generosamente cedeu a sua casa para aqueles senhores passarem a noite.
Foi quando concordou prontamente, sem saber que ela era a escolhida para casar com Isaac, mesmo sem saber. Prontamente atendeu, colocando à sua disposição a sua casa. Rebeca, aquele coração sensível e generoso, foi grandemente abençoada pela obediência de fazer mais do que tinha que ser feito, sempre disposta a obedecer além do que fora pedido. Rebeca teve a oportunidade de ficar mais alguns dias no meio de sua parentela, mas havia um propósito a ser cumprido. E novamente abriu mão das suas vontades para mais uma vez obedecer e cumprir a missão para a qual fora escolhida. Os atos de obediência de Rebeca foi o consolo para Isaac, que casou após ter perdido a sua mãe. Rebeca foi a mãe de Jacó e está coroada na genealogia de Jesus Cristo. Agora, a pergunta que o Espírito Santo fez a mim, e certamente deve estar fazendo a vocês. Será que estamos servindo a água até que todos fiquem saciados? No Salmo 46, o versículo é o 4, e está escrito que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar aonde habita o Altíssimo. E esse rio tem que fluir de cada uma de nós. É de mim, é de você, que fluirá este rio, que preencherá a vida das pessoas, até que elas estejam saciadas. O nosso Senhor é a cura, é o consolo. Ele é tudo o que precisamos. Mas Ele conta comigo e conta contigo para levarmos as boas notícias aos pobres. Ele conta comigo e contigo para animar os aflitos. Ele conta comigo e contigo, Bruno, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele conta comigo e contigo, Sofia, para anunciar que chegou o tempo em que ele salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele conta comigo e contigo, Moa. Ele conta conosco. Ele conta com pessoas que estão dispostas a fazer a sua vontade, a pegar a água do cântaro com esforço, a pegar a água e encher o cântaro com esforço, sem preguiça, de juntar mais e mais e mais para consolar todos aqueles que choram. Ele conta comigo e contigo para colocar uma coroa na cabeça de todos aqueles que agora estão tristes. O Senhor conta conosco, irmãos. O Senhor conta comigo e com todos vocês para colocar um perfume de felicidade ao invés de lágrimas e roupas de festas naqueles que agora estão vestindo luto. Para a glória de Deus, eu creio em nome de Jesus que todos nós aqui dessa sala e certamente você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube, que vocês, que nós somos os escolhidos do Senhor, para com o cântaro juntarmos água, com muito esforço, saciarmos a sede de todos aqueles que o Senhor determinou. Então, entregando essa ministração, pegue seu pãozinho e seu suco e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. João, capítulo 6, a partir do versículo 53, está escrito que se a gente não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, nós não teremos vida. E aquele que come da carne do nosso Senhor e bebe do seu sangue tem a vida eterna, e o Senhor ressuscitará no último dia. Aqui está escrito no versículo 55 que a carne do Senhor é a comida verdadeira e o sangue é a bebida verdadeira. E quem come da carne do Senhor e bebe no seu sangue tem vida nele. E o Senhor vive naquele que assim está fazendo. Porque o Pai é que tem a vida. E foi ele que enviou Jesus. E glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que nós fazemos parte do teu corpo, Senhor.
Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, atentas, Pai, à tua palavra, recebendo com sensibilidade tudo aquilo que o Senhor está comunicando. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, e eu declaro que todos nós aqui, Senhor, estamos dispostos a encher os cântaros, Pai, de água. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos, Senhor Deus, dispostos, Pai, a saciar a sede de todos aqueles que o Senhor nos enviar. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre a quem, Senhor Deus, nós devemos dar de beber da tua água, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fluir o teu rio através da vida de cada um de nós, Pai. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo aquele que tiver sede, que beba e fique saciado. Eu peço, Santo Deus de Israel, o meu Deus, o nosso Deus, que o Senhor venha usar cada uma de nós aqui, segundo o teu querer e a tua vontade, para a tua glória, Senhor. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade seja cumprida, que o propósito da vida de cada uma de nós aqui seja cumprido para a tua glória. Eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, capacidade, entendimento, sensibilidade. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, em nome de Jesus, o consolo, Senhor. Que o Senhor nos enche do seu Santo Espírito para que nós possamos transbordar sobre a vida de todos aqueles que o Senhor desejar. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que portas sejam abertas, que territórios sejam alcançados para a tua glória. Nós declaramos aqui, ao celebrar essa ceia, que nós fazemos parte do teu corpo e que nós temos uma responsabilidade nesse corpo, em obediência àquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e te entrego, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E obrigada, Senhor. Podem comer todos. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu consagro, Senhor, esse suco a Ti, Senhor, que representa o Teu sangue derramado naquela cruz, Pai. Peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos purificar de todo e qualquer egoísmo, de qualquer vontade da alma, algo que esteja impedindo, Senhor Deus, a gente fazer a Tua vontade. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos limpar completamente de todo pensamento humano, de todo pensamento contrário à tua vontade, Senhor. Peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, as nossas vidas, abençoar as nossas vidas através do teu sangue, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Podem beber todos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai. Obrigada, Jesus. Amém.